E, queridos, o Senhor, Ele colocou uma palavra em meu coração. Eu vinha estudando, esses dias, para ministrar hoje à noite, buscando aquilo que o Senhor tinha para nós, tem para nós. E o pastor Vilmar, ele falou algo bem interessante aqui, eu não sei se você compreende isso, mas nós estamos, de fato, encerrando uma década. E uma nova década está começando. Enquanto ele falava, eu recordava do ano de 2010, quando esse ano se iniciou uma nova fase. Na minha vida também se iniciou ministerialmente falando. Foi um rompimento para mim. E eu creio que essa nova década que se inicia em 2020, ela vai trazer coisas novas para a nossa vida. Então, fica pronto, queridos, para viver mesmo, sabe? Deixa eu falar algo para você antes de eu entrar aqui na ministração. Jesus, quando você lê o Evangelho de Mateus, experimenta ler todos os capítulos do Evangelho de Mateus, e você vai ver muitas vezes Mateus citando o seguinte: e para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta, e para que se cumprisse o que estava na lei, e para que se cumprisse o que estava nos salmos e nos profetas. Então, havia muito o cumprimento daquilo que Jesus estava vivendo, que estava escrita na lei, ou foi falado, profetizado pelos profetas. Havia um cenário profético, queridos, ali sendo montado para a vinda de Jesus. E Jesus, ele entrou nesse cenário. Ele se colocou nesse lugar profético. O que isso quer dizer para nós, queridos? Nós temos recebido palavras maravilhosas através desse púlpito. Pessoas, homens e mulheres, têm vindo até esse lugar e liberado palavras poderosas para nós. Talvez alguns pensem assim: poxa, mas tanta coisa eu já ouvi. E parece que nada até agora aconteceu. Queridos, é um cenário profético sendo montado. Agora, eu e você precisamos nos colocar nesse cenário profético. Tudo o que Jesus fazia, ele fazia sabendo que estava escrito a respeito dele. E sabe, amados, nós precisamos nos mover de acordo com as palavras que temos recebido aqui nessa igreja. Se é ano da abundância, vamos andar nessa abundância. Se é ano de expansão, queridos, vamos andar nessa expansão. Amém? E nessa noite eu quero falar com você a respeito de manifestando a nova vida. Amém? Foi algo que o Senhor colocou em meu coração, primeiro ministrou a mim, eu sei que vai te abençoar nessa noite. Amém? Quer trocar o microfone? Glória a Deus. Então, melhorou? Glória a Deus. Vamos lá. Abre sua Bíblia, por favor, em Colossenses, capítulo 1. Nós vamos ver alguns versículos. Abre bem, queridos, nessa noite, tanto os teus ouvidos como o teu coração. Deixa a palavra, que é uma semente poderosa, cair no bom solo do teu coração. Amém? Colossenses capítulo 1, verso 13. É um versículo muito conhecido nosso. A gente vai ler algumas passagens bem conhecidas, mas ela não deixa de se renovar todos os dias para nós. Amém? Colossenses capítulo 1, verso 13 diz assim: Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Amém? Então aqui Paulo, escrevendo aos Colossenses, ele está falando que Jesus, ele nos tirou do império das trevas. É certo que eu e você, antes de recebermos a Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós estávamos inseridos nesse império de trevas. Nós éramos filhos do diabo por natureza. Nós éramos escravos do pecado. Paulo mesmo, em uma das suas cartas, ele diz que nós fomos vendidos como escravo ao pecado. O que isso quer dizer? O pecado dominava a nossa vida. Nós não nos dominávamos, mas o pecado exercia esse domínio. Você entende isso? E aqui ele escreve que Jesus, ele nos encontrou nesse lugar de trevas. Ele nos encontrou debaixo do domínio do diabo. Mas ele foi lá e nos resgatou. Ele foi lá e nos tirou daquela condição. Ele nos tirou da escravidão. Ele nos tirou das trevas. Ele nos tirou de debaixo do domínio do pecado. Ou seja, o pecado não domina mais a nossa vida. Eu e você hoje, nós somos livres. Amém? Graças a Deus por isso. Agora, tem um outro versículo, lá em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. Eu quero ler esse versículo com você, 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. Nós experimentamos essa libertação
desse cativeiro de trevas. Saímos de debaixo do domínio do diabo, de debaixo do domínio do pecado. Só que agora também algo aconteceu. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17 diz: portanto, se alguém está em Cristo, nova criação ou criatura, as coisas velhas já passaram, tudo foi feito novo. Então, queridos, esse momento também que fomos tirados desse império de trevas, nós fomos lavados com o sangue de Jesus. Fomos limpos pelo sangue dele. Todo o pecado foi dissipado da nossa vida. O pecado não governa mais a nossa vida. Fomos livres. Amém? Toda maldição foi arrancada de nós. Oh, aleluia! Arrancando a maldição. Agora o que é que entra? A bênção. Amém? Há uma bênção de Deus sobre a minha vida, sobre a tua vida. E aqui diz que eu e você agora somos uma nova criação. As coisas velhas passaram. Algo foi feito novo. Onde foi feito esse algo novo? No nosso espírito. O velho homem, ele foi sepultado com Cristo. Mas surgiu um novo homem. Surgiu uma nova mulher. Surgiu uma nova pessoa para andar agora em novidade de vida. Eu e você, queridos, não temos mais a velha natureza de pecado. O velho homem já não governa mais a nossa vida. Talvez você pode olhar o tempo em que você não era cristão, que você não tinha nascido de novo, e você pensa, meu Deus, eu fazia isso, fazia aquilo, em tal situação eu reagia assim, eu reagia assado, e hoje eu já não tenho mais esse ímpeto, eu já não reajo mais dessa forma. Por quê, querido? Porque surgiu uma nova criação, porque surgiu uma nova criatura, amém? Hoje eu e você, nós somos filhos de Deus por natureza. Temos a natureza de Deus em nós. Deus habita dentro de nós. Amém? Agora, eu quero também ver com você em Efésios capítulo 2. A gente está indo para um lugar muito bom, amém? Efésios capítulo 2, verso 6. Fomos tirados do império das trevas, fomos transformados em uma nova criação, mas aqui em Efésios capítulo 2, verso 6, diz assim: Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele, com Cristo, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Não só fomos tirados do império das trevas, não só fomos transformados em uma nova criação, mas agora também eu e você, por meio de Cristo, estamos assentados com Ele nas regiões celestiais. Talvez você esteja sentado nessa cadeira agora fisicamente, mas espiritualmente você está assentado com Cristo. Queridos, quando o diabo e os seus demônios, eles olham para nós, conhecem essa verdade, eles entendem essa realidade, eles olham para mim e para você e eles sabem, eles estão assentados em um trono junto com Cristo. Quando Jesus morreu e Ele ressuscitou, Ele nos levou junto com Ele para esse lugar de glória. Amém? Nós estamos nele. Oh, aleluia! Você percebe que transformação extraordinária nós passamos? Nós estávamos indefesos, em um lugar de domínio, num lugar de trevas, mas Jesus, queridos, com o seu sangue, Ele nos tirou desse lugar e nos fez assentar juntamente com Ele nas regiões celestiais. Ele nos colocou em um lugar de honra. Por isso, amados, que eu e você não podemos ficar pensando sobre a nossa vida de que nós não somos nada, de que nós não somos ninguém, que nós não podemos coisa nenhuma. Não, amados, isso é o que o diabo quer que eu e você pensemos. Ele quer que a gente pegue as circunstâncias e entenda que as circunstâncias são realidade. Mas a realidade, queridos, é aquilo que está escrito na sua palavra. É aquilo que Deus escreveu ao meu e ao seu respeito. Amém? Agora, eu quero ir para você, com você para Marcos capítulo 4. Essa passagem também é muito conhecida nossa e vai trazer para nós uma lição. Nós vamos entender essa noite, queridos, que existe um poder e uma autoridade que nos capacita a vivermos uma vida extraordinária aqui na Terra. A gente tem visto muito nos cinemas esses filmes de super-herói.
né? Eu gosto bastante daqueles heróis que têm superpoderes, que fazem coisas extraordinárias, e eles são convocados para livrar a humanidade do mal. Mas sabe, amados, que isso nada mais é falando sobre mim e você? Os verdadeiros super-heróis dessa terra, queridos, somos eu e você. Porque nós carregamos um poder que uma criptonita não acaba. Adolescentes entenderam aí o que eu falei. Está na linguagem deles, amém? Queridos, nós temos um poder extraordinário dentro de nós. Nós carregamos a maior força de poder que existe nessa terra, que é o poder do Espírito Santo que está dentro de mim, está dentro de você. Nós vamos entender, queridos, que esse poder não está apenas na vida do pregador, não está apenas na vida do ministro, não está apenas na vida do mestre, do pastor, do evangelista, não. Esse poder está dentro de todo aquele que nasceu de novo. Por quê? Porque eu e você hoje estamos em um lugar excelente. Nós estamos nas regiões celestiais com Cristo. Amém? Olha só, aqui em Marcos capítulo 4, a partir do verso 37. Veja, queridos, que as limitações do velho homem impedem pessoas de avançar no plano de Deus. Aqui no verso 37 acontece um episódio entre Jesus e os seus discípulos, que diz assim: aconteceu que levantou-se um tremendo vendaval, e as grandes ondas se jogavam para dentro do barco, de maneira que este foi se enchendo de água. Jesus estava na polpa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o despertaram e suplicaram: mestre, não te importas que pereçamos? Então ele se levantou, repreendeu o vento, ordenou ao mar: aquieta-te, silencia-te. E logo o vento serenou e houve completa bonança. E indagou os seus discípulos: por que sois covardes? Ainda não tendes fé? Verso 41, os discípulos, contudo, estavam tomados de terrível pavor e comentavam uns com os outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Queridos, nessa passagem acontece um episódio tão interessante que traz muitas lições para nós. Nós vemos aqui os discípulos dentro de um barco junto com Jesus, Jesus repousando com a cabeça num travesseiro, e de repente surge uma tempestade. Eu não sei se você já teve essa experiência de estar vivendo a sua vida, o seu cotidiano, e de repente você não sabe nem de onde surge uma tempestade na sua vida. Surge uma turbulência, surge um problema que você nem esperava. E parece que a coisa é tão grande que você não sabe como resolver aquilo. E os discípulos, embora alguns deles fossem pescadores, conhecessem de mar, eles ficaram aterrorizados. Eles foram até Jesus, despertaram Jesus, sabia que em Jesus havia um poder para resolver aquela situação. Só que eles chegaram até Jesus dizendo: mestre, você não se importa que a gente passe por isso? Você não está vendo a dificuldade, não, o vexame que a gente está passando aqui, não? Está todo mundo gritando, tudo homem. Está todo mundo gritando aqui, e você dorme? Eles acordam Jesus, queridos, com essa fala. Jesus se levanta, ele resolve o problema. Ele ergue a sua voz, dá uma ordem ao vento, dá uma ordem ao mar, e tudo se acalma. Só que Jesus, ele não para por aí, ele volta-se para os discípulos e ele diz para eles: por que vocês são assim tímidos? Acaso vocês já não têm fé? E os discípulos não entendem o que Jesus fala, porque eles começam a indagar entre si: quem é este? E até o dele. Sabe, querido, Jesus estava dizendo para aqueles discípulos, eles conseguiram compreender isso, é que se eles tivessem ousado pegar a sua fé e dar uma ordem àquele vento e àquele mar, teria acontecido a mesma coisa. Sabe, às vezes nós podemos estar clamando a Deus: Senhor, resolve essa situação. Senhor, resolve esse problema. E nós podemos ouvir Jesus ecoando nos nossos ouvidos e dizendo: por que vocês são assim tímidos? Acaso vocês não têm fé? Queridos, com a fé que nós já temos hoje, como um grão de mostarda, né? Como a Fernanda, ela leu aqui um texto para nós. Ainda que nós tenhamos uma fé do tamanho de um grão de mostarda, a Bíblia diz que é o poder suficiente para transportar um monte.
Queridos, a fé ela não é passiva, a fé ela é ativa. Não é sentado no sofá da nossa casa esperando as coisas acontecer que a nossa fé ela vai operar. Nós precisamos pelo menos mover a nossa boca. Queridos, se nós não movemos a nossa boca, as circunstâncias elas não serão movidas. Nós precisamos falar ao vento, nós precisamos falar ao mar, nós precisamos usar da autoridade que nós temos. Nós temos uma nova vida hoje, lembre-se, guarde essa imagem na sua cabeça. Você está sentado juntamente com Cristo, nos lugares celestiais. E queridos, trono é lugar de autoridade. É lugar de domínio, é lugar de governo, é lugar de dar comando, é lugar de você liberar coisas com palavras. Ei, quando eu e você falamos em fé, são decretos reais no mundo espiritual. O diabo sabe que ele precisa se sujeitar a esses comandos. Agora, será que nós sabemos? O diabo sabe, amados, o poder que eu e você nós temos. Agora, será que nós sabemos? Sabemos ao ponto de colocar isso em prática? Sabemos ao ponto de levantarmos em uma segunda-feira pela manhã, declarando na nossa casa que a bênção do Senhor está lá, que será um dia abençoado, que a saúde do Senhor governa a nossa casa, a nossa família, a nossa vida. Que o diabo não tem autoridade, ele não tem lugar na nossa casa. Senhor, me ajuda. Senhor, resolve. E o Senhor diz, a solução desse problema está debaixo do seu nariz. Talvez hoje à noite não seja uma noite de nós clamarmos a Deus. Queridos, entenda. Existe momento que nós vamos fazer clamores ao Senhor, sim, é verdade. Mas muito na nossa vida, queridos, se dá de um posicionamento meu e seu. Amém? Eu quero ler uma outra passagem com você. Lucas capítulo 9. Sabe, queridos, nós precisamos entender. Muitas vezes, no meio da tempestade, a solução está na nossa boca. Por meio daquilo que nós falamos. Amém? Lucas capítulo 9, eu quero ler com você a partir do verso 53. É outra passagem bem interessante, que vai nos ajudar nessa compreensão do que nós podemos nessa nova vida em Cristo. Verso 53 diz assim, contudo, o povo daquela aldeia não recebeu por notar que ele estava prioritariamente a caminho de Jerusalém. Diante de tal situação, os discípulos, Tiago e João, propuseram, Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para que sejam aniquilados? Coração manso, né? Mas Jesus, mirando-os, admoestou-lhes severamente, não sabeis vós de que espécie de espírito sois? Se Tiago e João chegaram para Jesus e disseram, Senhor, quer que a gente mande descer fogo do céu para aniquilar aquele povo ali? É porque eles sabiam que se eles declarassem isso, aconteceria. Nós vemos esses discípulos em um momento no barco tímido, mas agora vemos eles ousados além da medida. Você entende? Dá até para ouvir misericórdia. Está gravando, está aí, né? Você está comigo, queridos? Eles tinham uma convicção de que aquilo que eles declarassem... Eu te pergunto, irmãos, você falar e declarar que vai cair fogo do céu, você acha que é algo extraordinário? Eles sabiam que isso iria acontecer. Deixa eu falar algo para você, queridos. Nós precisamos ter essa mesma convicção. Não para liberar fogo do céu, para aniquilar pessoas, mas para aniquilar as obras do diabo. Para desfazer as obras dele. Ah, Haline, mas olha, deixa eu falar uma coisa para você. Eu já me acertei com o diabo. Eu já tive um bate-papo com ele. Combinamos que ele fica na dele, eu fico na minha. A gente avança na vida e está tudo certo. Queridos, Tiago diz que Satanás, ele é como um leão que ruge, buscando a quem possa tragar. O diabo, ele quer destruir a minha vida e a sua vida. Isso é um fato, independente das nossas atitudes. Nós carregamos aquilo que ele gostaria de ter e nunca vai ter.
Amém? E sabe, amados, é isso que ele persegue contra as nossas vidas. Só que, queridos, Jesus, ele deixou bem claro, ele disse, olha, vocês vão pisar serpentes e escorpiões e todo o poder do inimigo, e nada, nem ninguém vos causará dano algum. Ah, mas olha só, Haline, se eu for orar, vai haver uma retaliação do diabo. Se eu for dar uma ordem a ele, ele vai me retaliar. Queridos, me mostre isso na Bíblia. Onde está escrito isso? Queridos, o diabo, ele está debaixo dos nossos pés. E ele vai ficar lá enquanto nós dermos um comando para que isso aconteça. Ah, mas o diabo se levantou. Ele se levantou porque você tirou o pé? Ah, o diabo se levantou contra a minha vida. Então, para que o diabo saia da sua vida, da sua família, dos seus negócios, do seu ministério, das suas coisas. E ele sabe que tem que se submeter, queridos. O diabo, quando ele olha para você, ele não te vê. Ele vê o próprio Jesus. Por quê? Porque eu e você somos representantes dele aqui nessa terra. Nós somos embaixadores de Cristo. O que é um embaixador? É um representante legal. Nós estamos nessa terra legalmente representando Jesus. Se você está sentado nessa cadeira e agora é Jesus sentado. Quando você vai para sua casa e anda pelas ruas de Conquista, é Jesus andando. Quando você entra na sua casa, é Jesus entrando. Essa é a nova vida, queridos, que Deus conquistou para nós. Ai, mas parece que eu estou no olho de um furacão. Querido, deixa eu falar algo para você. Dias atrás, nós tivemos um episódio aqui na nossa igreja, em meio à conferência, dessa estrutura de ferro que desabou por causa da chuva. E no momento eu estava presente, Polly também estava, Jefferson, nós estávamos presentes no momento em que aconteceu. E aquela estrutura desabou na nossa frente, foi um barulho terrível, a Fernanda lembra, parecia um trovão, uma coisa assim. Então, eu disse, meu Deus do céu, o prédio inteiro vai desabar em cima da gente. Mas deixa eu falar uma coisa, queridos. Nem por um segundo, eu temi pela minha vida. A convicção daquele que me guarda é maior do que qualquer circunstância. Queridos, eu já tive uma pessoa atirando em minha direção. Mas, queridos, não pegou. Tem um Deus que guarda a nossa vida. Ai, esse mundo está muito violento, queridos. Pode dar sangue na canela. Nós temos um Deus que nos guarda. Nós temos um Deus que nos preserva. Ah, eu tenho medo de sair à noite. Querido, deixa eu falar algo para você. Você não deve temer coisa alguma, porque a Bíblia diz que ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, você não vai temer mal algum, porque o Senhor está contigo. Meu Deus do céu, se eu for pensar os lugares que eu já passei, aonde eu já estive, as coisas que eu já me expus. E, queridos, em todo o tempo o Senhor estava lá. Em todo o tempo o Senhor me guardou. Em todo o tempo o Senhor, Ele te guarda. Ele te preserva. Ele te preserva de crises. Ele te preserva de danos. Ele te preserva de enfermidades. Esse é o nosso Pai. Ele é bom. Amém? Cantamos a sua bondade. Pastor Vilmar falou aqui sobre a bondade. E, queridos, de fato, Ele é um Pai bom. O meu Pai é bom. Tem uma canção que diz isso, né? Eu não sei sobre os outros, mas o meu Pai é bom. Amém? O seu Pai é bom. Amém? Glória a Deus. E sabe, amados, nós não podemos pegar esse poder que está em nós para desejarmos que coisas terríveis aconteçam a pessoas. Porra, tomara que perca o cargo, tomara que seja demitido. Bandas de Recife é que a gente pensa essas coisas, mas aqui em Conquista não. A Bíblia nos exorta sobre nós irarmos, mas não pecarmos. Nós não podemos deixar que o sentimento de ira nos conduza a falar bobagens, a declarar maldições. A nossa boca é manancial de bênção.
A Bíblia diz, amados, que não pode jorrar da mesma fonte água doce e água amarga. O poder que está em nós, ele deve ser canalizado para libertar vidas, transformar vidas e mudar situações. Amém? Graças a Deus. Em Efésios, capítulo 1. Abre sua Bíblia e deixa aberta Efésios, capítulo 1. Mas antes, eu quero citar algo para vocês que Paulo ele foi um homem muito sábio. Seus ensinamentos, as suas cartas para a igreja, elas são poderosas. Em Romanos 12:2, ele fala algo muito interessante. Ele diz assim: não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Observe que aqui Paulo ele fala sobre a necessidade da transformação, da renovação da mente. Nós tínhamos um velho homem que foi colocado na cruz junto com Jesus. O velho homem está lá, amém? Ele foi sepultado com Cristo. Nesse velho homem, amados, havia conceitos, pensamentos, ideias que faziam parte da nossa vida. Com a nossa nova natureza que temos agora em Cristo Jesus, esses conceitos, essas ideias, esses pensamentos não podem mais governar a nossa vida. Nós não podemos pegar essas características do velho homem para usar o poder do novo homem para as coisas erradas. Você entende isso? Queridos, que a gente está rompendo, né, um ano, terça-feira estaremos aqui em um culto poderoso. Eu creio, queridos, que o nosso pastor ele tem uma palavra do céu para a nossa vida. Uma palavra que vai direcionar, eu não creio apenas que o ano, mas a nossa nova década. Sabe, ele como um homem de Deus, vem com a mensagem de Deus para nós. E nós precisamos estar prontos. E o que o Senhor falou comigo é que essa ministração de hoje à noite está preparando o nosso coração para receber essa palavra. Fica com isso no seu coração, queridos. Você e eu somos novas. Estamos assentados com Cristo e temos um poder extraordinário. A nossa mente ela não pode ser influenciada pelas coisas do mundo. Amados, ontem à noite, ou foi sexta, não recordo agora, acho que foi sexta-feira, eu liguei a televisão e caiu lá num programa de retrospectiva. Eu não consegui assistir uma parte, porque veio brotando dentro de mim uma angústia. Porque tudo que falava era tragédias, mortes, traições, desonras. Era tudo o que falava. E aquilo foi me angustiando, foi me tomando. E eu mudei o canal e tirei daquilo. Eu não posso, queridos, querer ter uma mente renovada, mas me encher daquilo que o mundo pensa. Entende? Eu não posso querer ter a verdade do evangelho operando na minha vida se minha cabeça está cheia de jornal nacional. Como, queridos, nós precisamos... o pastor vai falar sobre ano da expansão. Será que é ano da expansão? Ainda estamos na fase de precisar renovar a nossa mente. Vocês me amam ainda? Vou fazer igual Pati, irmã de Leilane. Me ame até o fim. Abriu aí em Efésios 1. Olha a oração, queridos, que Paulo fez pelos Efésios, pela igreja de Éfeso. E essa oração, ela nos alcança hoje. Efésios capítulo 1, verso 16 diz: não cesso de dar graças por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Verso 18. Sendo iluminados os olhos do vosso coração, para quê? Para que saibais, primeiro, qual seja a esperança da sua vocação. O que isso quer dizer? Quem eu e você somos. Amém? Depois ele diz, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos? O que temos? E depois no verso 19 ele diz, e qual a suprema grandeza do seu poder para conosco, os que cremos? Ou seja, o que nós podemos, segundo a operação da força do seu poder. A Bíblia, a mensagem fala, força sem fim, poder sem limite.
Sabe, amados, nós olhamos para essa oração que Paulo fala sobre aquele povo. Ele estava admirado da fé que havia naquele povo, da comunhão que eles tinham, mas ele diz, olha, eu faço uma oração por vocês, para que o entendimento de vocês se abram, para que vocês passem a compreender algo que é uma verdade para aquele que nasceu de novo. Em primeiro lugar, quem você é? Quem é que nós somos em Cristo? Depois ele diz, o que você tem? Qual é a sua herança, o que você possui em Cristo Jesus? E em terceiro lugar, ele fala sobre o que você pode. E quando ele fala sobre esse poder, ele fala desse poder que operou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos. W. Kenyon, ele fala algo muito interessante. Ele diz que esse poder que ressuscitou a Jesus dentre os mortos foi a maior liberação de poder que a humanidade já conheceu. Você entende que isso é extraordinário? Imagine uma força divina, um poder divino sendo liberado na terra para trazer Jesus de volta à vida. Agora, preste atenção, Paulo está dizendo que esse poder, esse mesmo poder está em nós. O que é isso? Poder de ressurreição. Poder de vida. Como esse poder é liberado? Quando eu e você falamos. Quando eu sei quem eu sou, queridos, eu não fico mais tímido. Intimidado pela circunstância, intimidado pelo problema, intimidado pela dificuldade, me calo, não. A gente vai fazer, queridos, como Davi. A gente vai na direção do gigante falando. Nós vamos ser ousados, porque sabemos aquilo que nós possuímos. Nós possuímos o nome de Jesus. Esse poder, queridos, está operando na nossa vida. Oh, aleluia! Nós carregamos um poder limite. Bombardear o inferno. Para bombardear as obras do diabo. Sabe, queridos, se tem situações na sua vida, eu não sei se está passando por algum problema, por alguma dificuldade. Eu sei dos meus, eu conheço as minhas dificuldades, as minhas limitações. Mas diante dessas situações, queridos, existe uma verdade que está acima de tudo isso. É a verdade que há um poder em mim para desfazer essas circunstâncias na autoridade do nome de Jesus Cristo. O que é que tem entrado na tua casa? É uma enfermidade? É um problema? É a miséria? É a falta? O que é que tem entrado na tua casa? Você às vezes percebe que tem coisas que estão emperradas. Queridos, o poder da ressurreição. O poder da vida está dentro de mim e dentro de você. Alguns podem pensar assim, meu Deus, se o pastor fosse lá na minha casa, se ele orasse lá na minha casa, as coisas iriam mudar. Queridos, o poder que está no pastor é o mesmo poder que está em você. É o mesmo poder que está em mim e que eu e você, queridos, temos a capacidade de liberar. Decida, queridos, deixar 2019, 18, 17 para trás e olhe agora para essa nova década. É a década do dobro. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Eu experimentei. Olha, 2017 foi um ano tão abençoado. 2013, 2011, querido, 2020. Vai ser o ano. Isaías 54, verso 2. Se você puder vir, me ajuda. Isaías 54. É que a palavra de Deus ela é ungida. A unção está na palavra. E sabe, eu vou ler um versículo que talvez você já até saiba ele de cor. Mas pega a unção mesmo. Palavra para a tua vida. Esquece quem está perto de você. Esquece, queridos, até mesmo se for o caso, quem você é agora. Mas se apega a essa palavra. Se agarra a ela como uma verdade para a tua vida hoje. Como uma proposta de Deus para o teu futuro. Amém? Saiba, queridos, que essa palavra, ela hoje tarde veio ao meu coração. Eu estava orando sobre esse culto hoje à noite. Ela brotou com tanta força.
E essa passagem, esse capítulo de Isaías 54, marcou momentos da minha vida em que Deus manifestou coisas específicas por meio dessa palavra. E eu creio, queridos, que hoje à noite é um momento profético mesmo, para coisas serem liberadas na nossa vida. Não faça desse momento como algo comum ou religioso, mas, queridos, entenda, há uma atmosfera favorável para destravar coisas, para liberar coisas. Sabe, o Senhor disse que Ele iria aplanar os caminhos tortos, Ele iria arrebentar os ferrolhos de ferro. Queridos, eu creio que esse é o momento hoje à noite, de nós vivermos essa palavra com total intensidade na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, nos nossos negócios, no nosso trabalho, aonde for, no nosso ministério. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Eu creio, queridos, que é o próprio Deus comunicando algo para nós, falando a respeito dos dias que estão por vir para a nossa vida. Sabe, tantas coisas tem falado aí fora, tantas vozes, tem dito tantas coisas. Mas, queridos, a voz que tem que prevalecer, a palavra final que tem que ficar no nosso coração, ela é a verdade. As circunstâncias, elas gritam para nós, não vai dar certo, não vai conseguir, não vai prosperar, não tem como, não tem saída, não tem o que fazer, tudo se perdeu. Mas aí, queridos, agora é a hora de nós nos apegarmos a essa palavra. Sabe, eu lembro, o nosso ministério, ele teve um profeta chamado profeta Gilson Lino. Tive a oportunidade de conhecê-lo. E em uma das suas ministrações, ele falou algo tão interessante. Ele disse assim: pode chover canivete, e o meu guarda-chuva é de aço. E é isso, queridos, a convicção de que aconteça o que aconteceu, tem Deus, que é o meu provedor. E quando eu falo de provisão, queridos, eu não falo só de provisão material, eu falo provisão em todos os sentidos, seja espiritual, seja emocional, seja o que for. Ele é a nossa fonte de provisão. Deus, Ele está liberando uma nova estação para a nossa vida, para a nossa igreja. Estamos entrando em uma nova estação. Uma chave está sendo virada. Sabe, alguns aqui vão lembrar, não vão lembrar não, mas antigamente tinha uma televisão que tinha um tão chamado seletor de canais. Era interessante, porque era a época que a gente praticava exercício, né? Sentava no sofá, queria mudar de canal, tinha que levantar. Se levantava, ia lá na TV e mudava o canal. Deus, Ele está mudando o canal. Talvez nesses últimos tempos você viveu algumas coisas que pareciam que estavam fora de si. Meu Deus do céu, para onde eu estou indo no meio disso tudo? O que é que está acontecendo? Mas, queridos, eu quero, debaixo de uma inspiração de Deus, dizer para você: Deus está e colocando na sintonia certa. Algumas coisas estão sendo ajustadas na sua vida. Algumas coisas estão sendo liberadas por Deus. Como um GPS. Deus já recalculou a rota. Ele não vai recalcular, Ele já recalculou. Ele só vai te mostrar a direção. Fica pronto para inspirações que vai mudar o curso da tua história. Certa vez Jesus, ele estava com Pedro e ele precisava pagar o imposto. Não por ser algo que ele deveria, mas porque ele quis pagar o imposto. E ele disse a Pedro: Pedro, faz o seguinte, vai lá, pesca um peixe, na boca desse peixe vai ter um valor e paga o imposto por mim e por ti. E eu
Eu fico me perguntando, queridos, tantas coisas. Judas não teria esse dinheiro lá. Para algo inédito, para algo que ninguém nunca vivenciou. E vai destravar coisas na tua vida. E vai liberar coisas do céu para você. E você vai parar e vai dizer: meu Deus, eu nunca pensei. Deus, ninguém nunca fez isso. Uma ideia. Dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas. Irmãos, se existe tesouro escondido e riqueza encoberta, isso quer dizer que já está aqui na terra e está guardado. Guardado para quem? Por quê? Por que está guardado para você? Por que foi reservado para você? E hoje você sabe que você é filho de Deus, herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo Jesus. Eu não sei se eu mereço, queridos. Isso é para a canção sem revelação de quem Deus é e de quem nós somos. Jesus nos tornou dignos de sermos participantes da herança dos santos no reino da luz. Para mim, é para você. Aleluia. Isaías 54, verso 2 diz: aumente a sua barraca. Torne ainda maior o lugar onde você mora. E não faça economia nisso. Encombride as cordas da barraca e pregue bem as estacas. O que isso quer dizer? Alargue a sua visão. Amplie a sua visão. Você vai alcançar até onde a sua visão for. Os seus pés irão pisar até onde a sua visão alcançar. Houve um momento de conflito entre Abraão e seu sobrinho Ló. E aí eles entenderam que precisavam se separar. Naquele momento, aonde a visão deles alcançou, tornou-se posse deles. Algo espiritual. Aonde a sua visão tem alcançado? Mesmo, olha, minha família, meus amigos, a casa, o salário que eu recebo. Na verdade, eu nem recebo salário. Verdade. Ai, mas e nada disso é impossível. Ele quer fazer na nossa vida. Tudo o que Ele quer, queridos. Chama-se visão ampliada. Vê daqui a 5 anos. Aonde você se vê daqui a 10 anos. Você se vê fazendo em 2020. Crie uma imagem, queridos, dentro de você. Crie um cenário dentro de você. Certa vez, uma Miss Estados Unidos foi entrevistada no dia em que ela ganhou. E aí o repórter perguntou para ela assim: qual é a sensação? E ela olhou para ele e disse: essa sensação. Ele perguntou para ela: como assim você já sentiu? Ela disse: eu colocava. Eu me via lá, recebendo essa premiação. Queridos, aonde a nossa visão alcançar, é aonde nós iremos.
pense grande mesmo. Eu moro em mesmo uma terra que mana leite e mel, né? Abençoada e próspera. Queridos, independente de onde nascer, tudo que possuímos, fizemos ou deixamos de fazer, nós temos conosco um Deus que manifesta, querido, tudo aquilo que é necessário para que eu e você venhamos a viver o plano dele aqui nessa terra. Você pode ficar em pé? Eu quero fazer uma confissão com você. Porque, queridos, não tem como nós ouvirmos uma palavra dessa e não fazermos confissões de fé diante daquilo que nós aprendemos. Eu quero que você misture fé a essas palavras. Aquilo que você vai ouvir, vai repetir. Simplesmente não fala, mas fala com verdade. Fala como algo que está para mudar a sua vida mesmo. Amém? Pessoal do louvor, se puder vir. Oh, aleluia. Você está pronto? Você está animado? Oh, aleluia. Querido, se eu fosse você, celebrava antes. Porque existe um futuro glorioso. Alguém tem algum óculos de sol aí na bolsa? Óculos escuro, alguém tem? Traz pra mim. Oh, aleluia, você vai entender. O pastor Vilmar, ele falou sobre o justo. Que a luz do justo é como a luz da aurora, né? Que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Sabe, queridos, Deus tem um futuro tão glorioso. Tão glorioso. Que a gente vai precisar de óculos de sol. Irmão, isso é para quem crê. Amém? O que essa irmã está fazendo? Que coisa ridícula de óculos de sol de noite num lugar fechado. É para te mostrar. E você nunca mais esquecer dessa imagem. De que tem um Deus preparando um futuro glorioso para a tua vida. Oh, aleluia. Você vai lembrar de mim. Oh, aleluia. Vamos fazer a confissão. Bota força nesse negócio aí, irmão. Eu não tenho potência na voz não, mas a gente vai fluir nesse negócio aqui. Olha só. Quando eu cheguei aqui, já tinha gente dizendo que estava pronto para girar no manto. Olha aí para o seu vizinho e diga para ele assim, com dedo de profeta para ele. Diga assim, Jesus vai te pegar. Vamos confessar, bora confessar. Diga assim, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu sou filho de Deus, embaixador de Cristo, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Eu sou sacerdócio real. Eu sou herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo. Sou abençoado com a bênção de Abraão. Eu sou cabeça e não cauda. Eu estou por cima e não por baixo. Eu sou mais que vencedor. Eu sou ungido de Deus. Oh, aleluia!